Não sei se você conhece um programa de televisão aqui no Brasil, lançado, eu acho que deve ter sido lançado uns 4 anos atrás, chamado Shark Tank. Quantos aqui já ouviram falar do Shark Tank? A premissa do programa é muito simples, né? São empresas ou pessoas que estão começando agora com suas empresas ou têm uma ideia de produto, certo? O serviço, e vai diante desses sharks, né? Que já são pessoas mais experientes e bem-sucedidas em vários ramos de negócio, né? Apresentar suas ideias para ver se conseguem investidores. Esse programa começou nos Estados Unidos em 2013. E em abril de 2013 teve um episódio que mudou a minha vida. Eu não estou brincando não, mudou a minha vida mesmo. Certo? Lá apareceu um cara apresentando um conceito de cinto, certo? Completamente diferente do que eu jamais tinha visto. Se você sabe qualquer coisa sobre cinto, né, para nós homens, o cinto mais comum é esse daqui, né? Certo? Fivelinha, tá? Com isso aqui, o buraquinho. Tá, mas se você também é um homem acima dos 40 anos, você sabe que isso é um problema grave para nós. Por quê? Porque a sua barriga continua a crescer, né? Então, você compra o cinto hoje e a sua grande questão é, corto ele aonde? Né? Porque se eu cortar ele demais, certo? Eu vou ter que começar a fazer furo, né, para o lado de cá, né? Certo? E aí eu vou acabar perdendo esse cinto. E o problema é que fica desgastando logo o cinto, porque faz muita pressão aqui, né? E aí acaba desbotando o cinto, estragando o cinto. E como você vê aqui, esse é o último cinto que eu tenho desse tipo, porque eu fui liberto disso aqui, certo? Em 2013, o cara apresentou um cinto revolucionador que é chamado Mission Belt, certo? Mission Belt em inglês, né, é cinto da missão, certo? Ele chama assim porque a cada venda de um cinto, a proposta dele era doar $1 para um fundo de empréstimo para pessoas em países de terceiro mundo poder começar os seus próprios negócios. Então o cara teve até uma ideia ainda de ajudar outras pessoas como ele, né, de começar um negócio. Qual é a ideia revolucionadora desse cinto aqui? É igual a um enforca-gato. Se você já foi, só que melhor, né? Porque o enforca-gato, você coloca ele assim, né? Beleza? E ele vai amarrar, né, o que você quiser. Só que o problema do enforca-gato depois é que você não pode destravar ele. Tem umas pessoas que têm umas técnicazinhas com a chave de fenda, seja lá o que é, e consegue. Mas a ideia do enforca-gato é que uma vez não pode. Ele tem uma travinha aqui, ó. Subiu ela, ele volta. Por que isso aqui é revolucionador para pessoas, homens acima de 40 anos? Porque você ganhou o bucho, não tem problema. Só dá aqui, ó. Já deu a sua barriguinha, certo? Você ganhou mais bucho? Puxa um pouquinho mais, né? E está tudo certo. Se você entrar no ano motivado, 2026, o ano da vitória, da dieta, eu vou perder peso, né? E aí você perde um pezinho, não tem problema. Aperta mais um pouquinho e está tudo certo. Tá? Além disso, né, ele vem não só nessa cor, mas ele tem fivelas diferentes. Como você está vendo aqui, eu estou usando um. Agora vocês vão estar toda vez percebendo que o pastor está usando o Mission Belt dele. Certo? E aí o interessante é o quê? Você chega aqui, ó, a coisa mais fácil do mundo. Faz isso, ele soltou. Eu posso vir para cá e colocar ele em uma outra cinta. E aí eu estou pronto para o sapato de cor café. Ó, legal, não é não? Certo? Então, várias qualidades que esse cinto tem, que infelizmente esse cinto aqui se tornou, na minha opinião, obsoleto. Tá? Eu sei que tem muito homem aqui que está agora tendo o pecado da cobiça, quer um cinto desse, né? E você vai ter um dia, meu irmão. Tem alguns agora já aparecendo aqui, paralelos, né, aqui no Brasil. E eu sei que a gente brinca, né, mas as qualidades daquilo que nós usamos realmente conta. Realmente soluciona problemas na nossa vida. Se você é mulher, né, você deve estar lembrando do primeiro Tupperware que você ganhou da sua avó. Certo? Por sinal, talvez ele exista até hoje. Essa semana eu acabei de jogar fora um Tupperware da Vitória, que eu acho que ela deve ter ganho da bisavó dela, de tão velho que o bicho era. Ele quebrou todinho a lateral, mas demorou anos, séculos, né, para acabar. E eu me lembro quando o Tupperware chegou aqui ao Brasil, era o sonho de toda mulher, né, ter um Tupperware. Quando você chegava numa cozinha de uma mulher e via um Tupperware, uau! Né?
Aquela mulher subiu de nível na vida, certo? Agora ela reinava na cozinha. Tinha um Tupperware na casa dela. Não demorou muito. E a gente é brasileiro, começamos a inventar, né, as versões brasileiras de Tupperware. Só que o bicho não tampa direito, quebra com uma grande facilidade, se entroncha todo, né? Se você botar ele no micro-ondas. Por quê? Porque qualidade, ela importa muito. E quando a gente entra num ano novo, vai importar muito a qualidade das fontes daquilo que você escolhe para desenvolver a sua vida espiritual durante 2026. E não tem nada de maior qualidade do que a palavra de Deus para você extrair o que vai desenvolver a sua vida em 2026. A palavra de Deus, ela não é só de qualidade absurda e tremenda, certo? Positiva e benéfica, como ela tem atributos de qualidade das quais ela possui. Em 2 Timóteo, versículo 3, 16 e 17, fala desses atributos de qualidade. E lá nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa, útil, dependendo da versão que você tem, para repreender, não para ensino, para repreender, para corrigir, né, e ensinar, né, o quê? Na justiça, a fim de que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra, certo? Então, se você não memorizou esse versículo, esses 2 versículos ainda, você precisa memorizar. Se você é um ebegista, esses 2 versículos aí é algo que você tem que memorizar. Domingo passado, nós apresentamos a nossa palavra do ano. Alguém lembra qual foi a palavra do ano? Plantar, exatamente. A gente vai focar nesta palavra. E a gente falou que se a gente quer colher mais, esse ano nós precisamos plantar mais generosamente, plantar mais consistentemente, plantar mais persistentemente e plantar mais cautelosamente. Na cautela a gente falou sobre a qualidade da semente, que é tão importante quanto a qualidade do solo, que se você vai ter o que colher de qualidade. E a gente precisa plantar sementes de qualidade. E a maior semente de qualidade que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a qualidade máxima de semente para você plantar. Plante a palavra de Deus, aproveitando os seus atributos, e a sua vida, ela não vai ter um outro caminho a não ser gerar fruto. Natan já havia abordado esses 2 versículos na última mensagem dele dessa série, mas eu resolvi meio que focar de maneira mais intencional nesses 2 últimos versículos, porque ele pegou uma sessão meio grande e ele não conseguiu abordar de maneira mais profunda. Então eu gostaria que a gente entendesse cada uma dessas qualidades da palavra e aprendêssemos como melhor aplicá-las em nossa vida. Então a gente vai abordar 3 qualidades da palavra de Deus, que se você aplicar em 2026, você vai gerar fruto, você vai colher mais. A primeira dessas qualidades da palavra de Deus é que ela é inspirada. O que significa que a palavra de Deus é inspirada? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não são partes da palavra de Deus que são inspiradas e outras partes não. Não é 70% e 30% não. É toda a palavra de Deus é inspirada. Quem de vocês aqui já não plantou um feijão em algodão? Né, quando estava na escola, alguém já fez esse... Eu não sei se agora a turma está fazendo isso mais, mas eu me lembro na minha época que você, na aula de ciências, você começava talvez isso aqui na escola, né? E aí era orientado a ficar aguando este feijão no algodão, certo? Durante a semana, para ver o que ia acontecer. E aí no final da semana você trazia de volta para a escola, e aí todo mundo ia demonstrar como é que você cultivou esse feijão nesse algodão, numa tampa lavé que a sua mãe cedeu para você usar. E aí era interessante você ver as comparações, né? Tinha gente lá que tinha um feijãozinho que já é considerável interessante, certo? Mas tinha outros, meu irmão, que mal
brotou um cale lá um talo lá do negócio lá. Quase você não sabia se tinha alguma coisa lá ou não. E tinha outras pessoas lá que simplesmente demonstraram que de cultivador eles eram ótimos, o quê? Contadores, né? Ou seja, não entendia nada, não fizeram nada certo. E tudo virava uma brincadeira lá na hora, a gente começava a fazer palhaçada e tudo. Mas o que separava aqueles que tiveram sucesso dos que tiveram fracasso nesse exercício, sem eles entenderem, era a qualidade da semente que eles estavam usando. Porque você talvez não saiba, mas todo agricultor, em cada grupo de semente, ele analisa, ele avalia a qualidade daquelas sementes. E ele avalia a qualidade dessas sementes pelo menos em 3 áreas específicas. Primeiro, ele avalia a genética da semente, certo? Ele vai pegar o histórico dessa semente, certo? E analisar da onde ela veio, para ver se da onde ela veio era resistente, produzia bem, certo? E por aí vai. Se ela vem de uma família boa de semente. A segunda coisa que ele vai avaliar é a física da semente. Não é a física da matéria física, não. É a física mesmo, o físico, né? A aparência dessa semente. Ele vai analisar em microscópio o grupo de sementes ali e vai ver. Elas têm alguns torrões, deformidades, resto de planta, tem uniformidade no tamanho, ou são meias, cada um tamanho diferente, elas têm fissuras, certo? Será que elas são íntegras? Por quê? Porque isso tudo vai afetar na colheita, certo? Daquelas sementes. E por último, ele vai analisar ali a condição sanitária da semente. Vai ver se tem ausência de fungo, se tem vírus, bactéria, inseto, né, que pode eventualmente causar algum tipo de doença e prejudicar toda uma lavoura. E aí, da próxima vez que você comer feijão, certo? Você pensa em tudo isso que o pastor lhe ensinou agora. Para chegar na sua mesa, tudo isso foi analisado naquele feijão que você come todo dia, sem pensar nessas coisas. Agora, vamos ao que interessa aqui. O que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? Quando você pega essas avaliações de qualidade de semente, faz um paralelo ou relaciona a palavra de Deus, nós observamos que também na palavra de Deus há um processo. E esse processo é chamado de inspiração. E devido a esse processo de inspiração, a palavra de Deus ela é uniforme, ou seja, ela não tem defeito, ela é íntegra, certo? Ela é perfeita, ela é poderosa, ela é capaz, ela não tem defeito, ela é útil, ela é proveitosa, ela é lucrativa, ela é cortante, ela é convincente, ela é justa e muito mais. Deus, através desse processo de inspiração, ele garantiu a qualidade perfeita e íntegra da palavra dele. E inspiração é, de fato, a ação do Espírito Santo pela qual Deus supervisionou os autores humanos para que eles escrevessem exatamente sua palavra, sem erros, nos escritos originais, usando as personalidades dos autores, os seus estilos de escrita e os contextos onde eles se encontravam. E como é que isso aconteceu? Aconteceu em 3 fases. Primeira fase, Deus revelou o conteúdo da vontade dele a esses autores. Porque por si só, esses autores não teriam esse conhecimento do conteúdo da vontade de Deus que ele queria escrever para disponibilizar para nós até hoje. Segunda fase, o Espírito ele move e guarda o autor no ato de escrever. Por isso que diz que ele sopra. Inspiração, certo? É Deus soprando a sua verdade no indivíduo. E aí ele evita o erro de acontecer, ele conduz a forma exata que ele quer revelar a sua vontade. Por isso que na área de estudar sobre Bíblia, nós chamamos a área de inspiração e cremos que a inspiração é plenária e verbal. O que é que isso quer dizer? Que toda a Escritura plenamente foi revelada, certo? Ou seja, não é ideias e conceitos que foram revelados, mas toda a palavra nos originais foram guardados e direcionados por Deus para estarem lá. E a última fase
de inspiração, é o resultado final, que é o quê? O que nós temos hoje em nossas mãos, que é a Escritura, que é a autoridade divina de Deus registrada em nossa mão. Então, quando eu estou abrindo a Bíblia, eu estou abrindo a autoridade plena, certo? Inspirada, registrada de Deus para mim e para todos os povos antes de mim e todos os povos que virão após mim. Então eu quero que você entenda algo muito importante aqui. Devido a esse processo de inspiração da palavra de Deus, quando você abre o livro, o grande livro, o livro com O maiúsculo e L maiúsculo também, certo? E você se abre para ele, tem esse processo também. Você transforma a sua vida de maneira poderosa. Através do quê? Através do poder da palavra inspirada de Deus. O poder da palavra de Deus, ele é tão intenso que nenhum homem jamais que se abriu à palavra de Deus, veio de forma humilde, certo? Buscar ao Senhor e a sua vontade, saiu desse encontro da mesma forma que começou. Jamais. E a palavra de Deus, é importante você perceber que apesar dessa qualidade perfeita, ela não pode garantir transformação automática na sua vida. Por quê? Porque você tem que praticar o que Lucas 8, versículo 15, nos diz que você tem que praticar. Que é o quê? Para toda semente boa, você tem que ter o quê? Um solo fértil. Você é o solo fértil, o seu coração é o solo fértil. Então, se o seu coração ele não está aberto e bom para receber a palavra, não será produzido em você o fruto que Deus deseja. Lá em Lucas 8, versículo 15 diz, e as que caíram em solo fértil, a palavra de Deus que caiu, né, em solo fértil, representa os que com coração bom e receptivo, aberto, ouvem a mensagem, a aceitam com paciência, produzem o que, gente? Uma grande colheita. Então, a combinação de semear a palavra de Deus com um coração aberto a fazer a vontade de Deus é que produz transformação e gera poder na vida do crente. Sem essa combinação, você não tem transformação. Há uma única opção para você garantir transformação e poder na sua vida nesse ano que se inicia. Primeiro, se exponha à palavra de Deus. Segundo, se abra à palavra de Deus. Se o seu coração não está aberto, à medida que você se expõe à palavra de Deus, de já automaticamente dizer, Deus, o que tu pedir para eu fazer, eu estou aberto a fazer. Você vai ler esse livro aqui, os 365 dias do ano, 3 vezes ao dia, e nada vai acontecer à sua vida. Porque o poder da palavra de Deus depende do solo fértil do seu coração. Semeie a palavra de Deus e prepare o terreno do seu coração para recebê-la. E eu vou garantir uma coisa a vocês em 2026, você vai dar fruto. Você vai dar fruto. Certo? A segunda qualidade da palavra de Deus que gerará fruto em sua vida é que ela também é lucrativa. Certo? Ela produz lucro, produz benefício. Eu não gosto muito das versões de português, porque nas versões em português, o versículo 16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil ou é proveitosa. Eles escolhem essas duas palavras para traduzir aqui a palavra ófelos, certo? E a palavra ófelos, ela significa primeiramente lucrativo, vantajoso. Por que eu gosto mais da tradução lucrativa, vantajosa? Porque proveito, você pode ter ou não ter, tem alguma coisa a aproveitar, metade não dá uma ideia absoluta da palavra de Deus. Certo? Da mesma forma, útil. Pode ser útil num momento, depois em outro, pode atrapalhar. Então, não dá uma ideia muito precisa do que a palavra de Deus realmente é. Mas lucrativa é algo que dá lucro sempre. Certo? É algo que traz benefício sempre. Então, a palavra lucrativa é a ideia de lucro, enriquecimento, algo sempre que acrescenta valor à sua vida. Então, eu gostaria de sugerir que a gente
lê-se o versículo 16 assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e lucrativa para o ensino, para a repreensão, para a correção e a instrução na justiça, certo? E observe aqui que há 4 lucros específicos em semear a palavra de Deus em sua vida. E nós vemos esses 4 áreas, certo? Em que a palavra de Deus gera lucro. A primeira área que a palavra de Deus gera lucro, produz lucro, é no ensino. Uma palavra que carrega o mesmo sentido da palavra doutrina. A única versão que vai traduzir essa palavra ensino por doutrina vai ser a KJV, certo? Fiel 1611. Você só vai encontrar lá doutrina lá. Talvez eu esteja falando aqui besteira, talvez também esteja na Almeida Corrigida e Fiel. Depois a gente verifica isso. Mas se você quiser uma missão impossível hoje, tente buscar a declaração doutrinária das igrejas modernas hoje. Vá nos seus sites, vá no seu Instagram, mande até mensagem no direct, telefone e peça uma cópia da declaração doutrinária. E veja o que vai acontecer. Você não vai conseguir receber. Lá nos sites dessas igrejas, você tem uma breve descrição do que eles creem sobre alguma coisa. Alguns dos sites. Mas são tão superficiais, né, e são tão breves que você realmente não tem uma ideia do que essa igreja crê sobre a Bíblia, certo? O que essa igreja crê sobre Deus, o que essa igreja crê sobre Cristo, o que essa igreja crê sobre o Espírito Santo, o que essa igreja crê sobre vida cristã, o que essa igreja crê sobre a igreja, certo? Corpo de Cristo. O que essa igreja crê sobre dinheiro, sexualidade, papel do homem e da mulher na sociedade, na igreja, no casamento. O que essa igreja crê sobre o futuro escatológico, né, do povo de Deus. Você simplesmente não vai encontrar isso nas igrejas modernas. É uma missão impossível. Estou falando isso porque eu tentei já, certo? E o problema disso, qual é? É que doutrina é a base de crença de uma pessoa. Então, tudo o que você faz é baseado no que você crê. Então, se você não sabe o que você crê, você não tem base para viver a sua vida. Um dos benefícios das Escrituras é fazer o quê? É dar plena convicção para você saber no que você crê, ou deve crer, para que aquilo possa nortear a sua vida. Sem base doutrinária, se crê em tudo e ao mesmo tempo não se posiciona em nada. Certo? Que eu desconfio que é exatamente o alvo dessas igrejas modernas. Crer em tudo, não se posicionar em nada, porque aí você fica enchendo o lugar. Né? Você enche o lugar lá. E esse, para mim, é um dos mais arriscados problemas atuais na igreja evangélica no Brasil. É se crer em tudo e não se posicionar em nada. A segunda área em que a palavra produz lucro, além de dar uma base doutrinária para você sólida, para nortear a sua vida, é na área de repreensão. A palavra repreensão significa aquilo pelo qual algo é comprovado e testado. A palavra de Deus testa e comprova o caráter das pessoas. Então, a Bíblia, ela resolve todas as questões duvidosas, porque ela não leva em consideração uma coisa que a gente leva muito em consideração hoje em dia, que é opinião. A Bíblia não leva em consideração a opinião de ninguém, certo? Ela não está nem aí para as suas opiniões. Ela foca em determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, a palavra de Deus, ela se torna a única fonte capaz de repreender satisfatoriamente uma opinião. Por quê? Porque nós, muitas vezes, resistimos à repreensão da palavra em determinados assuntos devido como nos sentimos em relação a determinados assuntos. Né? Eu já vi muita gente mudar de posição baseado em seus sentimentos. Porque eles tinham um sentimento, e aí alguém com quem eles têm um relacionamento, agora crê de forma diferente, ou vive de forma diferente, e aí, por causa dos sentimentos que ele tem para aquela pessoa, eles começam a mudar de posicionamento. O que é isso?
Isso aí não é a palavra de Deus determinando o que é certo e o que é errado. É você colocando a palavra de Deus, que é a revelação de toda a verdade, certo? Abaixo dos seus sentimentos. A palavra de Deus está aqui, a forma que você se sente é o que realmente determina o que para você é verdade ou não é. Quando a gente pega um assunto como, por exemplo, aborto, certo? Nós temos muitas opiniões hoje em dia, mas pouco se perguntam o que é que a Bíblia diz sobre o aborto. O que é que a Bíblia diz sobre o aborto? Você tem muita gente aí com opinião severa sobre o aborto, certo? Agora a Bíblia ela é muito clara sobre o que a vida é, da onde ela vem, quem tem o direito de dar e o direito, quem tem o poder de dar e o direito de retirar. Quem é? Deus. Não tem ninguém a não ser Deus que tem o direito exclusivo sobre a vida, porque foi Ele que a criou, foi Ele que a gerou. Então, isso não é uma questão de opinião, mas de repreensão da palavra. Se você está aberto à palavra, ela repreenderá e comprovará o que seu caráter é. Se ele é íntegro ou se ele é vacilante, certo? Terceiro lucro ou benefício da prática da palavra em nossas vidas é o da correção. Nós vimos aí, doutrina, correção, repreensão, correção. Correção significa aprimorar, tornar algo mais puro, certo? Então a palavra de Deus não só determina o que é errado, como também ela nos direciona ao que é certo, ao que é melhor. Então muitos pais gostam de repreender os filhos. Está errado, não faça isso, tenha vergonha nessa cara, né? Não foi assim que eu lhe ensinei, vou bater em você, você vai ficar de castigo, você vai pagar. Mas poucos lembram de fazer o quê? Corrigir. A gente repreende com uma certa facilidade. E tem uma razão porque que a gente repreende com uma certa facilidade. Porque a gente, no fundo, gosta de se sentir superior. Então, se a gente está repreendendo alguém, a gente está tirando o foco do nosso erro, botando o foco no erro dos outros. Então, é muito fácil repreender. Corrigir, outros 500. Porque corrigir é necessário você saber a direção certa para que você instrua outro a ir na direção certa. Então, é muito melhor você corrigir, certo? Depois que você foi o quê? Repreendido pela palavra, corrigir o seu caminho para poder agora liderar um outro. Então, seja um homem e uma mulher de Deus, da palavra, que primeiro aceitou a repreensão, certo? Agora corrigiu sua trajetória e pode agora repreender outros porque sabe para onde encaminhá-los. Muitas vezes a gente gosta de repreender, mas pouco a gente corrige. A palavra de Deus ela corrige porque ela é perfeita. Mas para que eu possa corrigir, eu preciso aceitar a correção da palavra primeiramente na minha própria vida. Aplique a correção da palavra em sua vida antes de tentar aplicar na vida de outros. Sem esse exercício, a correção ela vai soar hipócrita para quem está ali ouvindo. Esse cara está querendo dizer para eu fazer isso, fazer aquilo. Ele não faz nada disso na vida dele. Então, não adianta você não ter corrigido o seu percurso para que você agora venha dar uma de aquele que quer mostrar para todo mundo o caminho verdadeiro, né? O caminho da verdade. Eu vejo muitos pais evangélicos terem muita resistência dos filhos dentro de casa. Você sabe por quê? Porque os filhos estão crescendo, ouvindo a palavra, ouvindo repreensão e correção. Quando chega em casa, o pai está ouvindo também repreensão e correção. Aí quer repreender o filho por uma repreensão que não aceitou na própria vida. Aí o menino resiste àquilo ali, automaticamente. Então, primeiro de tudo, avalie a sua vida. Você tem aceitado a repreensão e a correção de Deus na sua vida. A base das suas decisões tem sido o ensino, a doutrina da palavra de Deus. E o último lucro da prática da palavra em nossas vidas é o do treinamento na justiça. No ato da conversão do crente, ele é revestido com a justiça de Deus. Certo? Nele é inserido a qualidade de justo. Ele se torna justo diante de Deus. Mas além de ser lhe dado a justiça de Deus, agora é criado nele, por ele ter a justiça de Deus, a oportunidade de expressar essa justiça através da sua alma e do seu corpo. Então você tem agora a justiça de Deus, você agora pode
tem a capacidade de expressar essa justiça de Deus através de sua alma e corpo. Então eu fui revestido com a natureza moral de Cristo, mas na mesma medida eu preciso expressar essa natureza através de minhas atitudes, dos meus pensamentos, das minhas ações, ou ela vai me ser inútil, com o simples fato de que você vai entrar no céu. Mas enquanto aqui, você vai viver como se fosse uma pessoa mundana, certo? Que ainda está escravo do pecado. Então, se assemelha isso aqui a você ter músculos, certo? Todos nós aqui nascemos com músculos. Se você não nasce com músculo, você não fica de pé, tá? Os seus músculos são que certificam que você tem força para fazer isso aqui, levantar da cama, andar, caminhar. Mas vamos dizer que você ficasse sentado, certo? Por meses e meses e meses e meses. O que iria acontecer com seus músculos? Atrofiariam. E, eventualmente, você ia perder a força de caminhar, você ia perder a força de se levantar, você ia ter vários tipos de dificuldade, certo? Você precisa treinar os seus músculos. Vamos dizer que você agora não só caminha, levanta, senta, certo? Mas você vai além. Você agora se inscreve numa academia e começa a fazer musculação, beleza? Você começa a fazer musculação e aí você aumenta o seu nível de proteína. Você começa a comer mais proteína, que é o que mantém músculo, certo? E expande músculo. Você ia ficar o quê? Com mais músculo. Seus músculos mais fortes. O que você ia ter? Você ia ter mais saúde, você ia ter mais equilíbrio, você ia ter mais força física, você ia ter mais estabilidade, certo? Para derrubar você, alguém teria que realmente tentar derrubar você intencionalmente, pegar talvez até você desprevenido. Ou seja, você desenvolveu aquilo que você foi dado. Da mesma forma é a justiça. A justiça é um dom que eu recebi. Se eu não desenvolver a justiça, você fica possuindo ela lá, mas ela fica lá meio que inutilizada. Você a possui, você a tem, aquilo garante que você é justo diante de Deus, Ele vai lhe receber, certo? Você não vai receber o castigo pelos seus pecados, você está salvo, mas você não desenvolveu a sua salvação. Você não expressou a sua salvação. Então a palavra de Deus ela é benéfica para treinar a justiça de Deus já em você. Então observe que a palavra de Deus é a sua academia, é o seu halteres, certo? É as máquinas, tá, do Smart Fit para você. Então a palavra de Deus ela é lucrativa em 4 áreas. Vamos dar uma revisada aí. Doutrina, repreensão, correção e o que? Treinamento na justiça. Eu comparo isso à mensalidade da academia que você vai começar a pagar em 2026. Todo mundo em 2026 começa pagando mensalidade de academia. Todo mundo, ou quase todo mundo que eu conheço, certo? Se lá tem o quê? Lá tem máquinas de ponta. Se você pagar uma academia pelo menos decente, né? Eu estou falando aqui. Lá você vai ter gente que vai poder lhe auxiliar, vai ter talvez um aplicativo para você montar um treinamento, certo? Você vai ter lá todo tipo de espaço propício para exercitar, mas aí você paga todo mês, mas não vai. Quem é que vai ganhar com isso? Só tem uma pessoa que vai ganhar com isso, o dono da academia. Certo? O dono da academia vai ficar feliz com você fazer isso. Porque abre mais espaço na academia dele para ele botar mais gente lá dentro e ficar ainda mais rico com a sua mensalidade e a mensalidade de outros. Então, da mesma forma, é você com o quê? A doutrina, a repreensão, a correção e o treinamento na justiça. Eles estão disponíveis para você na palavra de Deus. Mas se você não utiliza, eles vão fazer o quê por você? Não vão produzir fruto na sua vida. Você não vai ter colheita. Você tem que se aplicar na doutrina, na repreensão, na correção, no treinamento da justiça para que você possa usufruir. E Deus providenciou tudo isso para o seu desenvolvimento espiritual e fortalecimento. Basta você agora usar o que Ele colocou à sua disposição em sua palavra. E isso nos leva à terceira e última qualidade da palavra de Deus, que é a qualidade de ser capaz.
que é o resultado final que a palavra de Deus aponta, tem a intenção de alcançar. A palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus ela é lucrativa e a palavra de Deus ela é capaz. Deus teve todo o cuidado de preservar o conteúdo da sua palavra e se certificar que ela chegaria na nossa mão e na mão das pessoas de todo o mundo, com o intuito de preparar o homem para toda boa obra. O resultado final de Deus não é que você se torne um mero teólogo, certo? Intelectual das Escrituras. Deus quer que todo esse conhecimento seja traduzido em boas obras. E não o que ele diz no versículo 17, a fim de que, para este propósito, com este resultado, de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A chave para você enfrentar todas as dificuldades na sua vida e vencer os obstáculos que vão inevitavelmente surgir é se preparar através da doutrina que existe na palavra de Deus, principalmente nas cartas de Paulo, receber a repreensão da palavra de Deus, corrigir o seu percurso com a palavra de Deus e desenvolver a justiça que você já possui, achadas na palavra de Deus. Você não vai conseguir vencer os problemas da vida. Presta atenção aqui. Você não vai conseguir vencer os problemas da vida em 2026 lendo livro de autoajuda, certo? Você não vai conseguir vencer os problemas de 2026, as dificuldades da sua vida com relacionamentos humanos. Eu preciso de um marido, eu preciso de uma esposa, eu preciso de uma namorada. Aí, se é casado, eu preciso de filho, certo? Você não vai resolver os problemas da sua vida. Por sinal, você talvez acrescente problemas na sua vida, se você fizer isso aí, certo? E você também não vai resolver o problema da sua vida com mais dinheiro, beleza? Você não vai resolver. Você também não vai resolver o problema na sua vida em 2026, as dificuldades de vencer os obstáculos, certo? Com a saúde perfeita física. Por quê? Porque todas essas coisas não são confiáveis e elas são passageiras, temporárias. Elas oscilam o tempo todo. Eu posso ter dinheiro aqui, depois não tenho dinheiro aqui. Eu posso ter saúde, depois não tenho saúde. Eventualmente, todo mundo vai ficar doente. Eventualmente. Você pode ser a pessoa mais saudável da face da terra. Um dia, você vai ter uma doença séria. Então, você pode ter um relacionamento humano, né? Muito bom com alguém, mas você vai ter problema, inevitavelmente. Você não vai resolver esses problemas com essas fontes passageiras. A única fonte permanente e perfeita para a vitória diante aos obstáculos que você enfrentará em 2026 é a palavra inspirada de Deus. Não tem uma outra fonte, porque ela é consistente, ela não muda, ela é a mesma, ela é poderosa, ela é cortante, ela repreende, ela corrige, ela norteia, ela direciona, certo? Ela convence, só a palavra de Deus é perfeita em tudo o que diz, só ela possui o poder para preparar você e deixar você apto e plenamente preparado para enfrentar as piores dificuldades que você vai passar. Ela não pode ser substituída, não vai chegar nem perto de qualquer outra coisa. Todos os tesouros da Bíblia têm por finalidade final levar a mim e a você à perfeição que há em Cristo. Certo? Por isso que Romanos 8, 26 e 29 nos diz que Ele nos predestinou à conformidade da imagem do Seu Filho. Então esse é o alvo final de Deus para cada um de nós. E o homem de Deus que Ele menciona aqui no versículo 17, ele é o autêntico ministro de Cristo, aquele que recebe a autoridade da parte de Cristo e por intermédio do que foi revelado a Paulo, ele propaga o evangelho da graça em contraste ao que ele menciona na própria carta, em contraste ao que os falsos mestres propagavam aqui.
certo? E o plenamente aqui significa capaz, completo. O autêntico homem de Deus é capaz de satisfazer todas as exigências que lhe forem impostas como ministro de Cristo. O homem de Deus, preste atenção, o homem de Deus, olha só o que eu vou falar aqui, certo? O homem de Deus, ele doutrinado nas crenças corretas, aceitando a repreensão da palavra, corrigindo o seu percurso pela palavra em sua vida, desenvolvendo a justiça que foi inserida nele no momento da salvação, ele se torna plenamente capaz e completo para fazer tudo o que Deus lhe pedir. Ouviram o que eu falei? Tudo o que Deus lhe pedir. Então, da próxima vez que eu disser para você, meu irmão, considere servir nesse ministério, se você disser para mim, eu não sei se eu estou preparado. Eu vou dizer a você, vá ler 2 Timóteo 3, 16, 17. Se você não está preparado, é porque você não está, certo? Bem doutrinado, você não está aceitando a repreensão da palavra, você não está corrigindo o seu percurso com a verdade da palavra e você não está desenvolvendo a justiça de Deus que Ele depositou em você no momento da sua salvação. Outra desculpa você tem para mim, meu irmão? Então você agora está apto. E é o que a palavra de Deus fala aqui, não é? Em versículo 27, você e eu devemos estar aptos, equipados espiritualmente, através da palavra, das Escrituras, para nos dedicarmos plenamente a Cristo e ao ministério de Cristo. Isso é uma operação constante, contínua, que vem pelo semear a palavra de Deus em nossa vida, através do ensino, da repreensão, da correção e treinamento na palavra inspirada de Deus, certo? Nós não devemos nos tornar meros conhecedores da palavra de Deus. Tiago fala sobre isso, né? Você não se torne um homem que ao olhar no espelho, quando vira, se esquece da sua fisionomia, da sua aparência que acabou de olhar naquele espelho. A gente é bom disso, né? Mulher, principalmente, né? Mulher vai lá, ajeita, aí tá lá, ajeita, vira. Ei, não sei se está muito bom ainda não. Vira de novo. Vira umas 200 vezes. E Deus diz aqui que Ele não quer que você se torne um mero conhecedor, acumulador de informação. O próprio texto nos mostra. Esse conhecimento deve ser traduzido em o quê? Boas obras. Sempre o conhecimento que vale a pena é traduzido em boas obras. O resultado da salvação pela graça são obras da graça na sua vida. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então Deus determinou o que eu e você deveríamos fazer, pensar e fazer para os outros antes mesmo de você nascer. Por quê? Porque é o mesmo para todo mundo. Ele preparou essas obras antes de até mesmo o primeiro indivíduo nascer, ser criado. E aí Ele cria a nós em Cristo para o quê? Para boas obras. Deus nos chamou a usufruir dos benefícios da sua palavra para produzir através de nossas vidas boas obras, certo? Eu vou voltar aqui para o meu Mission Belt. O meu Mission Belt pode fazer várias coisas para as quais não foi intencionado. Por exemplo, eu posso usar o meu Mission Belt aqui, ó, para puxar, né, coisas, ó, ele dá certo. Não foi criado para isso, certo? Eu posso usar o meu Mission Belt para fazer outras coisas também, certo? Por exemplo, né, eu posso pegar o meu Mission Belt, né, se eu estiver muito desesperado, né, certo? E ó, né, amarrar ele e me enforcar. Não foi isso que ele foi feito. Tá? Eu posso fazer muitas coisas com o meu Mission Belt que não foram absolutamente, certo, criadas para ele. Eu posso fazer,
Tá? Eu posso enfocar até alguém com ele. Eu posso até ter alguma criatividade melhor, não só para o Mission Belt, mas continuar. O que gerações têm usado o Mission Belt, ou o Mission, certo? Cinto, que uma missão muito específica, né, de repreensão na vida de alguém. Você sabe que a única coisa necessária para que o meu cinto seja usado de forma errada? Uma decisão. Apenas uma decisão. Se eu decidir usar ele de forma errada, eu posso inventar coisa para ele que não vai faltar. Da mesma forma, a única coisa que separa o uso inteligente e benéfico da palavra de Deus é uma decisão. Certo? Eu posso decidir usar a palavra de Deus de maneira egoísta e manipuladora. Ou eu posso usar a palavra de Deus para o quê? Para me lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus e é lucrativa para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para o treinamento em justiça, a fim de que o quê? O homem de Deus esteja plenamente preparado e apto para toda boa obra. E aqui que eu gostaria que você fizesse, como resultado dessa mensagem, no início desse seu ano aí. Escolha uma doutrina específica, certo? Exposta na palavra de Deus e vá conhecer ela profundamente. Talvez a doutrina sobre a própria Bíblia. Né? Como é que ela chegou até nós? E estude um pouco mais sobre inspiração. Beleza? Ou talvez seja sobre Cristo, a natureza divina de Cristo, a natureza humana de Cristo. Talvez seja sobre a igreja, quando começou, quem faz parte dela, que resultados tem isso para a minha vida. Pegue uma dessas doutrinas e decida, certo? Conhecer elas de maneira mais profunda para o quê? Para formar uma base norteadora para a sua vida, certo? Segundo, considere se matricular no SBG. E eu falo isso aqui não para divulgar aquilo que a gente tem aqui de casa, mas porque se você quer realmente crescer nessa área de doutrina, certo? Não tem lugar melhor que você vai fazer isso sem ser no SBG. Ore essa semana sobre se tornar aluno. Quartas-feiras à noite, 7 às 10 horas, certo? São 4 quartas e um sábado por mês, que é o último sábado do mês. Isso é um curso. 20 horas cada curso, para você aprender uma doutrina ou uma prática básica e importante para a sua vida. Depois, pega o que você aprendeu dessa doutrina e avalie que áreas da sua vida precisam ser repreendidas, corrigidas e treinadas na justiça. Certo? Por último, não pare aí. O que você deve fazer? Aplique esse crescimento ao ministério que você tem. E se você não tem um ministério, procure um, busque um, se envolva em um e comece a servir a Deus em um. Porque você foi criado para o quê? Boas obras. Você não foi criado para sentar, você não foi criado para reclamar, você não foi criado para estar fazendo besteira. Você sabe qual é o problema quando a gente faz besteira? É porque a gente tem muito tempo nas nossas mãos. Ocupa esse tempo com o ministério. Certo? Ocupa esse tempo com o ministério. Lembre-se que foi para esse propósito que Deus lhe fez.